João capítulo 3. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3. Você que me acompanha aí, não me critique com meus bom, né não, que isso foi a igreja que me deu, e aí eu estou evangelizando com ele, tá? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste versículo eu quero falar sobre Jesus morreu por ti, o Cordeiro nos deu a vida. Nós olhamos para este versículo que é titulado como texto áureo da Bíblia Sagrada e que expressa o grande amor de Deus para com a humanidade. Foi demonstrado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual a finalidade de nós estarmos aqui nesta noite é para falar de Jesus, porque Jesus ele é o único caminho, Jesus ele é a única verdade, e Jesus ele é a vida. Então, se não fosse Jesus, tivesse se prontificado a vir, a padecer, a sofrer e levar sobre si os nossos pecados naquele madeiro, eu acredito que nesta noite nós não estaríamos aqui, se nós não fôssemos alcançados pelo próprio amor de Deus, ao qual este amor veio por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse amor que nos alcançou foi o mesmo que, antes de voltar ao céu, deixou 12 capacitados, preparados para ir pelo mundo pregando as boas novas de salvação. E é interessante que essa mensagem chegou até nós, e a gente não pode retê-lo, ou retê-lo essa mensagem dentro de 4 paredes de maneira nenhuma. Nós precisamos anunciar, porque o caminho que nós estamos trilhando é um caminho muito bom, e é o caminho seguro, é o caminho da eternidade, porque nós estamos sendo preparados aqui para um dia, quando esta matéria tombar, descer 7 palmos de terra, a gente se encontrar com o Senhor Jesus do outro lado da eternidade. Porque a vida não só se resume aqui em beber, em comer, em vestir, em trabalhar, não. A vida vai muito mais além do que esta vida aqui. E quando nós olhamos para dentro desse texto, no capítulo 3, versículo 16 de João, Jesus morreu por ti, o Cordeiro que nos deu a vida. Na cruz, o amor de Deus se manifestou de uma forma definitiva. Jesus entregou a sua vida para resgatar a humanidade. A morte de Cristo não foi uma derrota, mas um preço da nossa redenção. Entender que Jesus morreu por ti transforma a identidade, esperança, propósito, pois nele temos perdão,
vida nova e reconciliação com o Pai. Porque quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus na prática do pecado, ele está afastado da presença de Deus, ele anda à deriva, perdido, e que precisa ser achado e encontrado pelo Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. A finalidade de Jesus morrer na cruz e que o Cordeiro veio e deu a sua vida por mim e por você, foi o amor de Deus escrito na cruz do Calvário. Alguém morreu para nos dar a vida. Você pode até não acreditar, mas que vida é essa? Uma vida de paz, uma vida de esperança, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de misericórdia, que o mundo em que nós estamos vivendo não tem e nem pode dar. Nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem amar da boca para fora, mas o Deus que amou o mundo de uma tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha nele a vida eterna. Aleluia. Quando nós observamos que na cruz o amor de Deus se manifestou de forma definitiva, e que ninguém assassinou o próprio Filho de Deus, e que ninguém tirou a sua própria vida, mas o mesmo o entregou voluntariamente, ele mesmo indo para a cruz para ser crucificado entre dois malfeitores. Aqui, primeiro ponto que eu observo: o sacrifício revela o amor infinito de Deus. Jesus deu a sua vida por nós mesmos, sendo nós pecadores. Quando Jesus nos amou do estado em que nós se encontrávamos, da maneira em que nós estávamos. O amor de Deus, ele não faz acepção de pessoa, e nem ele escolhe pessoa para amar. Diz a Bíblia que ele amou o mundo de tal maneira, o mundo, pessoa. Jesus, ele não exclui pessoa e diz: esse eu vou amar porque é rico, porque é bonzinho, porque é caridoso, porque faz bondade. Esse eu não vou amar porque é pobre, porque é negro, porque não tem nada. Não, o amor de Deus não exclui uns e ama outros. Não, o amor de Deus abrange a todos, ele ama a todos. É diferente do amor do ser humano, que não tem capacidade muitas vezes de amar nem a própria esposa, nem o próprio filho, que nós vemos estampado nas manchetes, aonde a própria mãe que teve uma gestação de 9 meses, depois que tem o próprio filho, vai jogar ele dentro do esgoto. Quando nós olhamos para a humanidade, vemos a falta de amor, de cumplicidade, de compreensão para com o próximo e até mesmo para aquele que a gente diz que ama. O ser humano faz acepção de pessoa até mesmo para amar. Escolhe quem vai amar, escolhe quem vai abrir o coração. Mas Jesus foi diferente. Ele abriu o coração, foi para toda a humanidade. Ele amou o mundo de uma tal maneira. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aqui o sacrifício revela o amor infinito de Deus. Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós pecadores, sendo nós inimigos, sendo nós perdidos, sendo nós depravados.
sendo nós mesmo que não queria, e se fosse por nós, nós não aceitaria nenhum amor de Deus para com a nossa vida, porque nós rejeitamos a sua palavra, e muitas vezes diz que amamos a Deus, dizemos que temos Deus como Pai, dizemos que cremos em Deus, dizemos ter fé em Jesus, mas quando a sua palavra é pregada, as pessoas rejeitam. Eu não sei que amor é esse, que muita gente diz, crê em Deus, amar a Deus, tem Deus como Pai, mas despreza a sua palavra. Não, esse amor aí não é o amor de Deus, porque já disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 e versículo 5, que o amor de Deus está derramado no nosso coração, é Ele que nos faz amar, até o amor que nós temos não é nosso, porque desde o dia que nós levantamos as nossas mãos e entregamos a nossa vida e reconhecemos que precisamos de um Senhor, reconhecemos que precisamos de um Salvador, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que nós estávamos caminhando para o inferno, e que tinha alguém que podia nos amar do estado em que nós estávamos. Agora é diferente, nós entregamos a nossa vida para Ele. Por mais que nós vivesse neste mundo perdido, cheio de maldade, o coração cheio de perversidade, cheio de ruindade, mas no dia que nós tivemos um encontro com Jesus, este mal foi extraído, este mal foi arrancado, e o amor de Deus encheu, abundou no nosso coração, e que nos fez criatura nova, e que nos fez pessoas novas, para vir a uma praça como essa do Bancário, Praça das Acácias, para pregar e dizer para você que o amor de Deus é infinito. A cruz mostra que o amor de Deus não depende dos nossos merecimentos. Na entrega de Cristo encontramos um reflexo do coração do Pai. Receber o amor de Deus como a graça pura, não viva tentando conquistar aquilo que já foi dado por amor. Não tente conquistar aquilo que foi dado por amor. O amor de Deus, ele foi entregue por amor. Quando nós olhamos aqui, dentro deste versículo, nós vamos observar a morte de Jesus nos traz perdão, porque o homem precisa se reconciliar com Deus. O homem precisa alcançar o perdão de Cristo para poder entrar no céu, porque o pecado faz divisão, o pecado te torna inimigo de Deus. E quando você entrega a sua vida para Jesus, entenda isso, você alcança o perdão de Deus através de Cristo Jesus, porque o sangue de Cristo Jesus que foi vertido na cruz do Calvário perdoa, limpa, regenera, santifica, transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. Quem faz isso é Jesus. A morte de Jesus traz perdão, reconciliação. Pela sua morte fomos justificados, temos acesso ao Pai. O pecado que nos separava foi apagado na cruz, e a reconciliação restaurada, a nossa comunhão com Deus e com os outros. Era um inimigo da cruz, era um inimigo de Cristo, estavam separados da glória, destituídos do céu, mas Jesus veio como a ponte que deitou a cruz no abismo e trouxe de volta, reconciliando. Jesus, ele está reconciliando todos aqueles que querem realmente se reconciliar, ter acesso ao céu, tem que passar por Jesus. Às vezes você olha assim e vai precisar disso? Precisa de muito mais. Eu fui chamado para pregar o evangelho, não fui chamado para ter vergonha de falar não. A gente estuda,
hermenêutica, exegese, a oratória para a gente falar. A gente não é leigo não. E a gente sabe dos nossos direitos. A gente estuda para aplicar e explicar aquilo que você mesmo tem preguiça de ler. Porque pensa numa classe preguiçosa de ler é o brasileiro. Não lê um livro por ano. E diz aí a estatística. Agora vive mais daquilo que escuta do que aquilo que examina. Então Jesus mandou examinar as escrituras para reter nela a vida eterna. Porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem nada. Nem a entrada no céu você pode entrar. Morra com o seu dinheiro, com o seu carro, com a sua casa, sua riqueza. Eu quero ver você chegar lá. Porque aí daqui a pouco, depois que passar agora o mês de março, vem o mês de abril. Aí vem a Paixão Santa, a Semana Santa. Aí todo mundo vai se lembrar de Jesus. Aí eu vou estar aqui pregando. Nós vamos marcar um culto aqui no dia da Paixão, no dia da Semana Santa, para a gente pregar e falar realmente o que é a Semana Santa. Por isso que nós estamos aqui, meu prezado amigo. Oh, aleluia! Viver em comunhão com Deus é aceitar o perdão e caminhar em reconciliação, deixando o passado para trás. Viver com Cristo é viver em vida nova, na expectativa da eternidade com Cristo. Quando nós olhamos aqui, nós vamos vermos nesse segundo ponto algo bem interessante que nos chama a atenção, meu prezado amigo, quando João ele se expressa dentro deste versículo, falando do amor de Deus. A terceira coisa que nós vamos termos aqui é que a cruz gera uma nova vida. E a missão de Jesus não ficou na morte. Ressuscitou e nos deu uma nova natureza. Quem recebe esse sacrifício passa a viver como uma nova criatura. E se somos chamados a anunciar essas boas novas e viver o fruto da transformação. Aqui é interessante, porque a cruz gera uma nova vida. Se não fosse a cruz de Cristo, não é porque eu tinha uma vida pregressa, um passado sujo. Não, nasci no Evangelho para a glória de Deus. E estou caminhando. Mas mesmo assim, precisei ter um encontro genuíno com a cruz de Cristo. Porque somente a cruz de Cristo gera uma nova vida. E a missão não ficou na morte, ressuscitou, nos deu uma nova natureza, e quem recebe esse sacrifício passa a viver como uma nova criatura, como disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em Jesus nós temos e somos uma nova criatura, o chamado a anunciar essas boas novas e viver o fruto da transformação. Não guarde para si o que foi recebido, testemunhe a vida nova em Cristo. Permita que a sua história seja um instrumento de salvação para os outros. Essa é a finalidade de nós estarmos aqui. Eu me coloquei como instrumento para que você possa alcançar. A nossa finalidade aqui é que você alcance a salvação também e tenha certeza para onde vai. A vida eterna, ela existe. E a vida eterna não se resume aqui. É muito além. Quantas pessoas estão aí ao lado, meu irmão? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Você que está aí, escreva aí: eu quero.
Bora, entrega a tua vida para Jesus, que tem pessoas que estão nos visualizando. Aqui na praça, uma vida já se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Jesus continua salvando. Bora, você que está desviado, você que está afastado, você que ouviu os louvores e a palavra, você que entrou e saiu, voltou novamente. Você sabe que Deus te amou da forma, do jeito que você estava. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, escreva aí: eu quero. Ora, eu estou te aguardando. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Coloca aí: eu quero. Glória a Deus. Nós estamos te aguardando. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E chegamos aqui nesta noite para te anunciar as boas novas de salvação. Não perca a oportunidade. Vem para Jesus. Que Deus os abençoe.